Os groenlandeses devem começar a se preparar para uma invasão americana. E não sou eu que estou dizendo, pelo contrário, é o primeiro-ministro da Groenlândia, Frederik Nielsen. Afinal de contas, a Dinamarca está tendo que fazer um acordo com os Estados Unidos por livre e espontânea obrigatoriedade. Ou é o acordo, ou é de fato uma invasão. E a Groenlândia não está disposta a ceder nenhum centímetro de território aos americanos. Neste vídeo vou falar sobre essa declaração do primeiro-ministro da Groenlândia e vou falar de uma forma simples e prática para você entender o que esse acordo de Donald Trump em relação à Groenlândia de fato propõe à Dinamarca e qual o perigo escondido por trás desse acordo em relação à soberania groenlandesa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica neutra e analítica do canal Vamos Falar de História. Em 2026, a geopolítica global enfrenta um de seus momentos mais tensos desde o fim da Guerra Fria, centrado não mais apenas no leste europeu ou em Taiwan, mas na vasta e estratégica calota de gelo da Groenlândia. O que começou em 2019 com um comentário de Donald Trump que muitos trataram como piada, se transformou em uma crise de soberania sem precedentes que ameaça a existência da OTAN e a estabilidade do Ártico. No último dia 20, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, proferiu um discurso histórico e sombrio em Nuuk. Pela primeira vez na era moderna, o líder do território autônomo dinamarquês instou a população a se preparar para uma possível invasão ou ocupação coercitiva por parte dos Estados Unidos. Nielsen recomendou que os cidadãos estocassem suprimentos básicos, alimentos e combustível para pelo menos 5 dias, citando a necessidade de resiliência civil diante de um cenário de cerco ou movimentação militar estrangeira. E esse alerta, é óbvio, não surgiu à toa, foi uma resposta direta às últimas declarações e movimentos do presidente norte-americano. Trump voltou a insistir que a Groenlândia é um ativo estratégico essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos e que a Dinamarca, ao se recusar a negociar a venda ou a cessão de controle, estaria prejudicando a proteção do hemisfério ocidental. No último dia 21, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, a situação escalou para o campo diplomático militar. Trump anunciou ter chegado a um acordo de princípio com a liderança da OTAN. Segundo o presidente americano, este pacto permitiria que os Estados Unidos assumissem a responsabilidade total pela defesa da Groenlândia, contornando a autoridade de Copenhague. Os termos desse suposto acordo prevêem que a Dinamarca e a Groenlândia cedam áreas de interesse vital para o controle soberano dos Estados Unidos. O argumento de Washington é que a presença russa e chinesa no Ártico, intensificada pelo degelo das rotas comerciais polares, exige que os Estados Unidos tenham mais do que apenas uma base militar alugada. Exige que tenham controle territorial direto. E a questão jurídica e territorial mais intrigante deste conflito entre Dinamarca e Estados Unidos é a comparação da situação com as áreas de Akrotiri e Dhekelia, no Chipre. Para entender o que os Estados Unidos propõem em 2026, é preciso olhar para esse precedente britânico. Quando a Chipre obteve a independência do Reino Unido em 1960, os britânicos mantiveram a soberania total sobre duas áreas que abrigam bases militares. E essas zonas não são apenas bases em solo estrangeiro como as bases americanas na Alemanha ou no Japão. Elas são territórios ultramarinos britânicos. Isso significa que as leis britânicas se aplicam ali e o território é tecnicamente solo britânico encravado em uma nação independente. O plano discutido em 2026 sugere algo idêntico para a Groenlândia. A cessão de enclaves, a Dinamarca seria pressionada a transferir a soberania de faixas estratégicas de terra para os Estados Unidos. A autonomia administrativa, o restante da Groenlândia, continuaria sob o reino da Dinamarca ou se tornaria independente, mas os Estados Unidos deteriam o controle perpétuo sobre as zonas costeiras e os pontos de monitoramento de satélites e mísseis. E por fim, a jurisdição exclusiva. Nessas áreas, a Constituição dinamarquesa ou as leis groenlandesas não teriam validade, criando um muro jurídico dentro da ilha. Para a Dinamarca, aceitar esse modelo seria uma violação direta à sua integridade territorial. Para a Groenlândia, que busca a independência total, o modelo representaria uma troca de colonizador. Sairiam as leis dinamarquesas para entrar o controle militar americano. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, reagiu com firmeza à
classificando a proposta como um anacronismo colonial. A Dinamarca enfrenta um dilema impossível. Como membro da OTAN, depende da proteção dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos são agora o país que ameaça a sua integridade territorial. Frederiksen declarou que qualquer tentativa de ocupação ou transferência forçada de soberania seria considerado um ato de agressão. Isso coloca a OTAN em um paradoxo existencial. O artigo 5, que prevê a defesa mútua, poderia tecnicamente ser invocado por um membro da OTAN, no caso a Dinamarca, contra outro, os Estados Unidos. E especialistas em segurança internacional afirmam que 2026 pode marcar o fim da OTAN como a conhecemos, caso Washington decida avançar com sanções econômicas ou bloqueios navais para forçar a entrega das terras. Mas por que a Groenlândia? Por que a Groenlândia agora em 2026? Bem, essa vontade norte-americana é impulsionada por 3 fatores cruciais. O primeiro fator são os recursos minerais. Com a transição energética global, a Groenlândia tornou-se o maior depósito inexplorado de terras raras do mundo, essenciais para baterias e tecnologias militares. Os Estados Unidos querem garantir que essas minas não caiam sob influência chinesa. O segundo fator são as rotas árticas. O degelo recorde transformou a passagem do Noroeste em uma rota comercial viável. Quem controla a Groenlândia controla o acesso ao Atlântico Norte. O terceiro fator é a defesa de mísseis. No novo cenário de armas hipersônicas da Rússia, a posição geográfica da Groenlândia é o único local onde os radares americanos podem detectar e interceptar ameaças vindo do Polo Norte, com tempo de reação suficiente. Até o momento em que estou gravando este vídeo, o cenário é marcado por um impasse tenso. De um lado, os Estados Unidos utilizam sua influência financeira e militar para redesenhar o mapa do Ártico, sugerindo que a soberania de pequenas nações é secundária à segurança global. De outro, a Groenlândia e a Dinamarca tentam desesperadamente manter a ordem internacional baseada em regras. O paralelo com a Crotty e Dekelia serve como um alerta para os groenlandeses. Uma vez que a soberania é cedida em nome da defesa estratégica, ela raramente é devolvida. Se o modelo de Chipre for aplicado, a Groenlândia poderá ver seu território fragmentado em enclaves militares americanos, perdendo para sempre a chance de uma independência plena e unificada. Em um mundo onde as grandes potências nucleares ignoram fronteiras tradicionais em busca de recursos e posição, a Groenlândia tornou-se a peça mais valiosa e vulnerável do tabuleiro global. Aí eu te pergunto, será que a Dinamarca vai ceder à pressão norte-americana? Será que os groenlandeses devem resistir e não ceder 1 centímetro de território aos americanos, aos chineses, aos russos? Devem defender a sua soberania? Comente aqui embaixo seu ponto de vista para a gente debater. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu algo, não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso ajuda muito na divulgação do canal Vamos Falar de História. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.